Diz assim a palavra do Senhor, que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Como as Bíblias dizem, o verbo da vida, né? A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aleluia. Vamos dizer juntos o versículo 3, a segunda parte, depois do ponto. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Yeshua HaMashiach, com Jesus o Messias. Amém? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos. Deus maravilhoso, te damos graças pela tua palavra. Te louvamos, ó Senhor, por este período de louvor tão abençoado, em que o nosso espírito, Senhor, pôde entrar em comunhão íntima, pessoal com o teu Espírito. Te agradecemos em nome de Jesus e te agradecemos também pelo pão vivo que desceu do céu, palavra do Senhor, palavra que nos foi pregada, que ministrou o nosso espírito, ao nosso coração e nos trouxe vida eterna, a vida que vem do Pai. Nós te louvamos nessa noite, te pedimos, fala conosco, Senhor, ministra a palavra do Senhor, não a palavra do homem, a palavra da carne, não o discurso humano, mas a tua palavra viva e eficaz, que traz vida ao nosso espírito, que traz saúde aos nossos ossos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Se assente então no seu lugar, graças a Deus. Amém. Queridos, nós, para a honra e a glória do Senhor, terminamos no último Shabat, nós terminamos o estudo do livro de Êxodo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E ao terminar, ao concluir o livro de Êxodo, nós vamos observar ali que o livro de Êxodo, ele se dedica em grande parte, são 40 capítulos, e 13 desses capítulos são dedicados à instrução de Deus a Moisés para a construção do tabernáculo. Agora olha para mim e pense comigo. Se o tabernáculo não fosse importante, será que Deus daria tanta ênfase a ele? Será que Deus investiria 13 capítulos do livro de Êxodo, que tem 40 capítulos? Os demais são motivados pela instrução da lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Lá no capítulo 20, você vai ver o Senhor passando as instruções, a lei do Senhor, mas 13 capítulos, diga comigo, 13, não é versículo, 13 capítulos. Quantos capítulos? 13 do livro de Êxodo. É dedicado a quê? A construção do tabernáculo. Diga isso comigo, a construção do tabernáculo. Então o tabernáculo é importante, amém? Aleluia. O tabernáculo é importante para nós. Aí você vai dizer assim, ou você não, você já conhece Adonai e adorar, mas algumas pessoas vão dizer assim, mas isso é no Velho Testamento. Isso agora tem que estar até do Novo, é da graça. Queridos, se você abrir o livro do Apocalipse, ele tem muito mais do Antigo
Antigo Testamento do que no Novo. E se você observar, lá está de novo o tabernáculo. Aleluia. Amém? Amém. Obrigado pelo aleluia. Anima, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga, o tabernáculo é importante para mim. Deus deu as medidas do tabernáculo em metros e em centímetros. Deus deu as cores. Deus deu a natureza do material que deveria ser construído o tabernáculo. Irmãos, cada dia que passa, eu amo mais Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu admiro. Eu fico prostrada diante dele. Como é tremendo o nosso Deus. Amém? A religião tratou de passar-nos um Deus impessoal, distante e inacessível. Mas o fato é que o nosso Deus é um Deus bem pessoal. Amém. Amém. E Deus, Ele tentou fazer ali, eu quis dizer, intentou, amém? Teve o propósito de fazer ali o tabernáculo, instruiu a Moisés. E não foi alguma coisa que ele ali improvisou naquele momento. Eu acho que eu quero que você faça um tabernáculo. Não, é um tabernáculo que já existia naquela época no céu. Aleluia. Amém. É algo que já existia. E quando você olha lá no Apocalipse, nós vamos ver o capítulo 15, ele está lá. O original que foi mostrado para Moisés. Diga glória a Deus. Diga, Senhor, que eu entenda. Eu não sei se todos vão entender, mas quando eu vi o pastor Júlio ministrando louvor, maravilha, isso mesmo. Amém? Porque, irmão, você preparar a mensagem é um tormento. Quando a gente tem uma responsabilidade, você não sabe, Senhor, o que eu vou falar, o que o Senhor quer que eu fale. E ele vem muita oração, muito clamor perante o Senhor, né? E o Senhor me trouxe essa palavra. Eu falei, Senhor, de novo, vou falar do tabernáculo. O Senhor falou, eu quero que o meu povo aprenda. Eu quero que o meu povo compreenda. Eu quero que quem não sabe, saiba. Eu quero que quem não entendeu, entenda. Aleluia! Glória! Qual era o propósito do Senhor? Para que Deus investiu 13 capítulos, 40 dias Moisés permaneceu no monte para receber estas instruções e construir o tabernáculo? Qual era o propósito? O pastor Júlio leu lá no livro de Êxodo, amém? Êxodo 25, do verso 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Dê um sorriso e diga glória a Deus. Aleluia. Para que Deus queria construir o tabernáculo? Qual era o propósito? Deus queria e Deus quer. Diga, Deus quer. Habitar, diga, habitar com o seu povo ou dentro. Diga, dentro do seu povo. Aleluia. Esse era o desejo de Deus. Esse era o propósito do coração de Deus, que movia todo aquele investimento. Olha para mim, irmãos, as coisas de Deus, elas não são baratas. Amém? Amém. Quando elas são muito caras, inacessíveis, aí Ele dá de graça. Mas a rigor, as coisas de Deus são muito caras. Pastor João é um homem simples, irmãos. Vocês já sabem disso, né?
Pastor João, assim que... né? Ele falou comigo, bem, falei, oi, vamos fazer ali no altar. A gente faz no altar, a gente põe ali uma Torá, coisa bonita, com veludo. Falei, Caio, você sabe o que custa uma Torá? Sei não, uns 500 reais, uns 200 reais. Sabe quanto que custa uma Torá original, aqueles rolos que tem na sinagoga? Você não compra por menos de 500 mil reais. Amém? Quando nós olhamos o modelo do tabernáculo, que nós temos ali um investimento altíssimo. Acho que hoje só o homem mais rico do Brasil, né, que tem 7 bilhões de dólares, 6 bilhões na Forbes, 7 bilhões de dólares o homem tem. Talvez ele pudesse construir um tabernáculo, só menorar 30 quilos de ouro puro, porque as coisas de Deus, elas são preciosíssimas. Amém? Aleluia. E Deus investiu ali, Deus enriqueceu o povo de Israel, mandou que eles trouxessem os tecidos mais finos, mandou que ele trouxesse as pedras preciosas, enfim, todo aquele tesouro para construir o tabernáculo. Sabe aonde? No deserto. Deserto. Todo aquele luxo no deserto. Aleluia. Diga glória a Deus. Digo, meu Deus não pode habitar em um lugar qualquer. Amém? Amém? Amém, igreja? Aleluia! Ele não pode habitar em um lugar qualquer. Agora, em que sentido Deus vive em nós? Pense nisso. Desde que eu me converti, eu ouço essa expressão. Tem música, mas em que sentido Deus vive em nós? Pergunta isso para o seu irmão. Em que sentido Deus vive em nós? Qual o conceito que nós temos disso? Olha para mim. Qual o entendimento dessa expressão? Olha para mim. Deus vivendo em nós. Se Deus diz para Salomão, a terra não pode me conter. Diga aleluia. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, e a terra é o escabelo dos seus pés. Escabelo é a palavra portuguesa, né, da nossa Bíblia, na versão antiga, né? Estamos renovando. Amém? A palavra escabelo é o mesmo que tapete. Então a terra, quando muito, é o tapete dos pés do Senhor. Como que Ele pode habitar em mim? Eu até ouço os pensamentos, né? Pastor é espírita, é lógico. Mas vamos entender, amém? Porque quando a gente é espírita, ele resolve tudo, né? Mas lá no fundo não entendeu nada. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em que sentido o Senhor vive em nós? Quando João Batista começa a pregar no deserto, o que ele fala? Qual é a frase-chave que ele usa? Vamos dizer toda a igreja junto para guardar? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, ou de Deus, na mesma coisa. Amém? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Depois vem Jesus, e quando se
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga aleluia. Essa é a mensagem de João Batista, o precursor de Jesus. E quando Jesus vem e começa o ministério, é a mesma frase que ele fala, declarando que o reino de Deus está próximo. Aleluia. Você já viu um reino sem rei? Se o reino está próximo, então quem está próximo junto com o reino? O rei do reino. Aleluia. Glória. Depois vem o apóstolo Paulo e na carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 8, ele fala: a palavra está onde? Perto de ti, na tua boca. Amém? A palavra da fé que pregamos. Glória a Deus. Amém? Quando Deus deu a ordem da construção do tabernáculo para Moisés, ele também, junto com aquela ordem de construção do tabernáculo, ele deu outras coisas. Olha para mim, em nome de Jesus, põe seu cérebro para funcionar. Amém? Fica só me ouvindo, vai pensando. Deus não mandou só que ele construísse aquele tabernáculo magnífico. Nossa mente ocidental não consegue imaginar toda a beleza, pelo menos a minha não, toda a beleza daquele tabernáculo. Mas não era só para ser um tabernáculo oco, tinha que colocar alguma coisa ali dentro. Aquele tabernáculo deveria funcionar, aquele tabernáculo deveria trazer algo dentro de si. Então, entre outras coisas que Deus deu a Moisés, juntamente com a instrução de construção do tabernáculo, Deus também deu a ele as suas leis, os seus mandamentos, que vinham junto com a construção do tabernáculo. Aleluia. Amém. Ali no tabernáculo, não vou ter tempo para falar de todos os utensílios que havia, você pode ler no livro de Hebreus, no capítulo 9, mas entre outras coisas, na arca do testemunho, dentro dela estava um testemunho de que Deus estava junto com o seu povo. Estava ali as tábuas da lei, estava ali a vara, o bordão de Arão que floresceu, e estavam ali o vaso contendo o maná. E Deus chamou tudo aquilo de testemunho dentro da arca, dentro do tabernáculo, como testemunho para todas as gerações. Nós não sabemos até quando esses elementos continuaram com o povo de Israel, mas aqueles elementos, eles falavam da presença de Deus no meio do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Abra comigo sua Bíblia, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 33. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Agora faça de novo a pergunta para o seu irmão: em que sentido Deus vive em nós? Jeremias 31, 33. O Espírito de Deus diz assim: todos acharam? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara Adonai. Porém a minha lei
gerações, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém? Vamos ler juntos a segunda parte? Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações, e serei Deus deles, e eles serão o meu povo. Amém. Mas o diabo não quer que nós saibamos disso. Amém? Agora vão comigo para Ezequiel. É outro profeta, mas é o mesmo espírito. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. E depois 37, 24 a 28. Então, primeiro 36, versículo 27. Acharam? Porém, o meu espírito em vocês, e os lavarei e agirei segundo os meus decretos. Não. Porém, o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Capítulo 37, verso 24 ao 28. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre. O meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Olha o santuário aí. Minha morada estará com eles. Olha o coração de Deus. Não mudou de ideia. É o mesmo desejo, a mesma motivação de Adonai. Aleluia. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel. Quantos estão entendendo? Aleluia. Em que sentido Deus vem habitar em nós, irmãos? Que sentido vem essa habitação de um Deus cujos céus não podem contê-lo? Amém? Deus vem habitar em nós. Vocês entenderam bem isso? Quando a sua palavra habita em nós. Deus vem habitar em nós. Quando eu falo sua palavra, eu estou me referindo aos seus princípios, aos princípios do reino. Eu achei muito lindo algo que o pastor Carlos falou aqui na sexta-feira, no Shabbat. Ele disse: eu me esforço a cada dia para cumprir os preceitos de Deus na minha vida. Isso é Deus habitando em nós. Amém? Isso é a palavra viva de Deus habitando em nós. Agora, como essa palavra pode habitar em nós? Somente através de Yeshua, o verbo de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Amém? O apóstolo João diz que ele é o verbo de Deus. O verbo é a palavra de Deus. Quem vem habitar em nós é a palavra de Deus. São os princípios de Deus em nosso espírito, em nosso coração, e nós, como esse tabernáculo de Deus, formado de uma forma especial, amém? Remido, comprado por um alto preço.
E nós passamos a viver pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Diga, é pela palavra de Deus. Irmãos, pela palavra de Deus, diz o autor de Hebreu, todas as coisas foram criadas. Ele falou e tudo veio a existir. É a palavra do Deus Altíssimo. É essa que fica fechada na nossa casa, que o inimigo não quer que nós abrimos, que nós também, na nossa preguiça, no nosso desânimo, na nossa teimosia, nós não nos interessamos por ela, porque vem o inimigo das nossas almas e ele falou que tem um jeito mais instantâneo de conseguir uma vida boa, de conseguir as bênçãos de Deus, de conseguir as graças de Deus através de alguém sobrenatural que vai orar ou que vai falar algumas palavras milagrosas e o milagre vai acontecer, mas é mentira do diabo. A nossa vida só muda, só transforma quando a palavra de Deus passa a ser viva na nossa vida, quando nós a vivemos. Aleluia, amém. Para que eu possa viver, ela tem que entrar em mim e ele, o Senhor, habitar em mim pela sua palavra, porque ele pessoalmente, a sua figura, o seu ser, a sua pessoa, segundo essa mesma palavra, habita nos céus dos céus, assentado em um trono celestial, e ao seu lado, à sua direita, está Yeshua. Nem Yeshua pessoalmente habita em nós. O que habita é a palavra de Deus, que é santa, que é sagrada, que é viva, que é eficaz. Aleluia. Não é este misticismo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória. A humanidade, a civilização, ela está caminhando para um clímax, um momento final. Amém? E nesses dias, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, olha para mim, Ele está colocando todas as coisas nos seus lugares, e Ele está trazendo a verdade. Amém? Ele está restaurando a verdade. Talvez alguém possa pensar: pastor, você acha que você está aí então agora com a verdade e que o que as outras pessoas falam não é verdade? Eu não sei, irmãos. Eu sei que é isso que está escrito aqui na Bíblia que eu leio. Eu tenho quase 20 Bíblias na minha casa. Tenho 3 Bíblias em inglês. Tenho comentários bíblicos. Tenho a Bíblia judaica. E todas elas dizem a mesma coisa. Amém? E a sua Bíblia é igual a minha Bíblia. E é assim que está escrito: que no princípio Deus criou os céus e a terra pela sua palavra. E a nossa vida, ela é administrada pela palavra. Se eu ando na palavra, se eu obedeço a palavra, se eu considero a palavra na minha vida, eu sou feliz. Amém? Sabe o que o ser humano, segundo os filósofos, mais buscam na sua vida? Quem sabe? Segundo Platão, Sócrates, o que o ser humano mais procura na sua vida é isso, felicidade. Amém? Quem pensou felicidade no começo? Que o ser humano mais busca é a felicidade. Ah, não, pastor, eu busco é Deus. Não vem com essa. Amém? Agora, a felicidade está em conhecer o Senhor e a seu Filho Jesus como Salvador. E não andar como alguém que anda. Eu esqueci a palavra é importante. No campo aí da informática, no virtual.
essa palavra. Como alguém anda no virtual, no papel. É um glória a Deus, um aleluia, mas está amargando um mau casamento, está amargando uma falta de dinheiro, está amargando uma enfermidade, está amargando uma tristeza, uma agonia. Por quê? Porque fugimos dessa palavra. Amém? Porque quando nós fugimos dela, quando nós desviamos dos mandamentos do Senhor, quando uma pessoa desvia de Jesus, ela não desviou só da pessoa, carne e osso de Jesus, ela desviou da palavra de Deus. A palavra não tem mais efeito nem domínio sobre ela se distanciou dela. Jesus veio trazer a palavra, ele é o verbo, ou seja, a palavra que se fez carne e habitou aonde? Amém? E habitou em nós. Então, para fechar, abra comigo em Apocalipse 15. Aleluia. Apocalipse 15, do versículo 5 a 8. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o quê? O santuário, o tabernáculo da aliança. Olha ele aí. Olha o tabernáculo que Deus investiu 13 capítulos em Gênesis para instruir a sua construção. Olha ele aí no Apocalipse. Amém? É importante ou não é? É relevante ou não é? É relevante. Aleluia. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Verso 8: o santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? No julgamento final dessa civilização, lá vai estar o santuário. Amém? Amados, nesse inteirinho entre Êxodo e Apocalipse, o Senhor fala que nós somos o seu santuário. Em que sentido nós somos o seu santuário? À medida em que a sua palavra habita em nós. À medida em que a sua palavra é real em nós. Real no sentido de que cada um de nós vive essa palavra. Vive para a glória de Deus. Amém? Vive para obedecer o Senhor. Que tem prazer em obedecer o Senhor. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois do santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluia. Amém? 1 Coríntios 3, 16. Cada um de nós é esse santuário de Deus para guardar o seu testemunho. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.